Oiê, insensatez dos filósofos. Como é que eles são vistos do outro lado? Nós vamos ouvir a opinião do Robert hoje, porque isso não escapar da lista dele de jeito nenhum, porque ele coleciona a opinião dos encarnados a respeito da vida desencarnada. Então, ele chamou o Roger, que é o novo tutelado deles, aquele rapaz. Vamos fazer um raciocínio investigativo. Aí o Robert fala: e aí, Roger, você descreveria esses reinos do mundo espiritual como uma triste imitação da Terra? Ele falou: não, quem disse isso? Roger, um senhor em particular, é considerado muito em alta como filósofo. Isso ele não aguentou. A verdade é que ele sabe pouca coisa e nunca hesita em dizer muito sobre tudo isso. Os admiradores dele consideram ele um oráculo perfeito. Declarações sábias em todos os assuntos, e alguém perguntaria para ele: você acredita num futuro depois daqui, da parte encarnada? Que tipo de lugar que você pensa que é por lá? Ele não sabe nada sobre todo esse assunto imenso, e ele vai dizer, é uma triste imitação da Terra. Pelo que a gente já viu e já conheceu nesta coleção, imitação da Terra é triste, hein? Mas, enfim, todo mundo lá deu risada, Roger, Truth, todo mundo riu. E ele fala, o Robert: eu gostaria que vocês soubessem que nós gostamos, sim, de ter os nossos círculos íntimos de amizade aqui, nos planos do mundo espiritual, soltando piadas simples entre nós. O humor é a essência desta vida, e nós temos prazer em fazer os nossos amigos, os companheiros, todo mundo em volta de nós, dando risada. Nós mesmos também damos muita risada com as brincadeiras. Somos humanos. Apesar das nossas ideias terrenas serem ao contrário. Muito do que eu estou falando para vocês será considerado simples lixo. Isso é a opinião do Robert. Muita gente fala: isso aí foi feito, isso é lixo. É lixo, então, para vocês, mas eu digo como a maioria das grandiosas declarações dos filósofos da Terra, quando eles dão opinião sobre o mundo espiritual e de nós mesmos que vivemos aqui desencarnados. O que eles pensam sobre tais assuntos, quando eles chegam aqui, é completamente outra coisa. E aí, Roger, quando você ouviu esses sermões lá na Terra, encarnado, sobre amor fraterno, o ensino soava bem, não soava? Entrava no ouvido como fora de cogitação, não é isso? Ele falava: claro, sim, certamente. Isto é porque veio de um homem que sabia o que estava falando. Amor fraterno. Mas qual você supõe que vai ser o comentário de tais ensinos no mundo espiritual, quando considerados por pelo menos um desses cavalheiros filósofos renomados? Isto é, a opinião dele: exaltação religiosa desgrenhada. Elegante, é o palavreado, né? Você conseguiu observar com a mente? Sua mente ficou estupendamente trabalhando conforme você pensou? O pároco, quando lhe falou de amor fraterno no seu púlpito, você ficou corretamente impressionado. Você concordou por completo. Agora, esses mentores espirituais falando sobre a vida, ainda mais agora que você conhece mais, a vida espiritual, não ficou uma exaltação religiosa desgrenhada? Aí a Ruth veio falando para o Roger: Roger,
o Monsenhor sente imensamente esse assunto, porque cedo ou tarde, esses grandiosos filósofos, esses cavalheiros, chega o dia dele ser designado a vir a nós, porque vamos lembrar que eles são socorristas daqueles que não conhecem nada sobre o mundo espiritual. Então, a Ruth explica para o Roger, quando eles vêm para cá, significa trabalho duro, trabalho muito tedioso mesmo, porque tem que ficar repetindo, repetindo. Aquele que foi escolhido para cuidar daquela pessoa vai ter que lidar com as visões perniciosas que foram lidas e absorvidas e também seguidas por esfarrapados partidários deles. Então, eles leram, porque o palavreado era bonito, e foram tratadas como verdades profundas. E alguém precisa intervir e mostrar, alterar as suas opiniões, porque vão chegando cada vez mais e outros num estado de ignorância igualzinho. Aí o Roger fala, em outras palavras, os enganos da Terra vão ter que ser corrigidos aqui. Exatamente é assim. Só aí ele é que fala, o Robert, Roger, o teu caso é um descanso para mim e para Ruth. Nós tiramos, recolhemos você, mas para nós o que complica não é quando o recém-chegado não sabe nadinha sobre esta vida, e foi um descanso para nós, do seu caso, mas quando o recém-desencarnado tem com ideias erradas e dentro da cabeça. Você não sabia de nada, infelizmente, não tinha nenhuma ideia, absolutamente nenhuma. O que você trouxe foi uma mente limpa, livre de todas as noções tolas que tem por aí. Ouça isto. Estes senhores instruídos acham que, olha o que eles acham e comentam entre si. E todos os comunicantes do mundo espiritual que vão falar em algum lugar que eles ouvem são ingleses. E então eles concluem que o mundo espiritual é totalmente inglês, tirando todas as outras nações. Aí o Roger ele falava, espera um pouco, então as pessoas de outros países vão poder dizer a mesma coisa. Aí então o Robert fala exatamente. O francês poderia dizer que o mundo espiritual inteirinho é francês, porque na França todos os espíritos comunicantes são franceses. E assim vai ao longo do mundo inteiro, e as pessoas de outras nações morrem da mesma forma que nós morremos. Esta parte do mundo espiritual é inglesa. Eu escolhi esse trecho para colocar nesses comentários, porque muita gente nunca pensou, e quando pensa estranha, e quando explica, fala, nossa, nunca tinha pensado nisso. Esta parte do mundo espiritual é inglesa. Veja em torno que há uma grande parecença com a paisagem do seu antigo lar. A Ruth, você, o Edwin, quando veio, somos 3 ingleses como você. Asa Brilhante, Omar e o amigo dele falaram inglês com você. O primeiro é um índio americano, o segundo é um caldeu e o terceiro é um egípcio. Só essa amostrinha já é internacional por si mesma. E ainda falta o amigo da cabana, que também a gente já visitou, ele é outro inglês. A pergunta é, em que nação esperaria a gente se encontrar depois de deixar a Terra? Eu acho que quase ninguém de cada lugar do planeta parou para pensar nisso. Que nação? Para onde eu vou? Entre pessoas inglesas
deve ser a resposta dos que são ingleses. Aí o Monsenhor pergunta: você, Roger, fala algum outro idioma além do seu próprio? Teria sido decididamente desastroso se você tivesse acordado no mundo espiritual no meio de chineses, por exemplo. E o Roger falou: provavelmente eu ia me assustar muito ter outra vida tão lá longe. E aí o Monsenhor Robert fala: meu querido, os chineses são pessoas encantadoras, bondosas e pensativas. Estão sempre prontas a ajudar. Veja só, meu querido companheiro, que o que diz você leva até a estupidez dos senhores filósofos com as suas falsas noções sobre o mundo espiritual, que tem que ser exclusivamente inglês. Não há nenhum deles que não diria a mesma coisa o que você acabou de dizer nesse minuto. Todo mundo inglês. Aí ele continua: como você sabe, a comunicação pessoal, pelo processo de pensamento que eles usam lá, elimina qualquer dificuldade na questão do idioma. Esse processo não tem nacionalidade, mas quando as pessoas despertam nesses planos, eles usam ainda seus órgãos vocais. E nós também fazemos isso é natural. Mas toda e qualquer nação da Terra tem alguma posição e local no mundo espiritual. Pessoas gostam de estar entre os seus. Os povos preferem estar no seu próprio país. Aí o Roger falou: mas como é que fica o Omar e o amigo dele? Porque nós conversamos. E o Monsenhor falou: ah, prestem atenção nessa parte da explicação. Estes entram em outra categoria, onde eles vivem o plano de moradia deles. Lá, as nações não têm mais nenhuma significação. As pessoas estão acima e além de nacionalidades. Asa Brilhante é outro. No próprio reino destes, todos perdem nacionalidade, apesar de não perderem as individualidades raciais, se é que você está entendendo o que eu quero dizer. Asa Brilhante e Omar não se consideram de nenhuma nação e, ao mesmo tempo, de todas as nações. Se eles desejarem aprender o idioma inglês, tem a menor inconveniência, porque mesmo já em outro pedaço comentado, vamos recordar, a memória por aqui não tem limite. Algo que entra na mente, por lá fica. Então, Omar quis e poderia aprender bem qualquer idioma e falar fluentemente, mas ele aprendeu o inglês. E você, Roger, tem liberdade de começar a estudar qualquer idioma nesse momento. Milhares de nós não o fazemos porque não há nenhuma razão para tudo isso. Sabe, Roger, quanto mais alto você sobe na sua escada espiritual, menos você pensa em nacionalidades. Estão acompanhando o raciocínio? Todos somos filhos de Deus, essa coisa de diferenciar por onde nasci, que língua falo, religião, todas essas divisões são humanas. Quanto mais a gente sobe rumo a Deus, o que é humano vai ficando para trás. Então, ele continua. A menos isto tudo, idiomas fica para trás, nacionalidade fica para trás, a menos que haja trabalho para ser feito na
Terra e que envolve o uso de outra língua que não seja a sua. Aí ele pergunta, como é que a gente faz para ir de um país a outro? E o Monsenhor responde, Monsenhor Robert, o autor. Não tem nenhuma fronteira. Você pode ir e vir como quiser, na verdade. E mais, você vai ser acolhido como os habitantes daquelas regiões também são muito bem-vindos aqui. Só existe um tipo de barreira que você vai encontrar neste mundo. É a barreira real, forte, entre um reino e outro, entre um plano e outro. E esta barreira é invisível ou praticamente invisível. Já foi comentado também. Ninguém sobe, 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 a menos que já esteja apto de ser morador do plano acima. Descer é fácil, não convém, porque quanto mais se desce, mais precisa ter a segurança de um guia. Ele continua a explicação. Há um aumento, há uma diminuição de luz, depende para onde você vai. Não questiona a diferença de opinião, não insiste em direitos, não há ninguém discutindo uma lei natural. E você encontrará pessoas de todas as nacionalidades que se encontram embaixo do sol. Algum deles vindo ou indo ou ficando por aqui. Aí o Roger, o rapaz, pergunta: eu posso entender o indo e o vindo, mas o que quer dizer ficando? Aí ele fala: o melhor medo de responder isso é lhe dar uma demonstração prática, mas você já conheceu a pessoa sem saber disso, que é o nosso velho amigo Asa Brilhante. Ué, ele não pertence a esse plano também? Então, aí a resposta: de jeito nenhum ele pertence a este plano. Anos se passaram. Ele evoluiu ainda mais. E agora vem para ficar aqui a trabalho e depois ele volta ao plano real dele para seus amigos e companheiros. Quanta novidade nesse capítulo, fala sério. Asa Brilhante evoluiu desde este ponto onde foi conhecido como professor de estagiários e agora, neste ano 2023, 24, ele comanda milhões de legiões que atuam entre nós encarnados. Sejam pretos velhos, índios, hindus, caboclos, soldados romanos, boiadeiros, marinheiros, ciganos, floristas, são muitas as legiões. Ele tem esse tamanho. Esse é o novo trabalho dele. As pessoas vão perdendo seus cargos que ficam. Outros virão ocupar aquele cargo. É normal porque é uma lei natural, a lei de evolução. Então, reveja as diferenças que existem entre os planos do mundo espiritual, lendo Para Onde Vão os Espíritos, lá no Evangelho Eterno. Ou então, você pode assistir o vídeo 16, As Casas nos Diversos Céus. Até a próxima.